não me recuperei das Olimpíadas. Foi maravilhoso. Eu estava quinta-feira aqui na igreja, porque a gente tem um grupo não, é o condomínio das casas onde eu moro, são 30 casas, eu sou presidente do Homeowner Association, que é um condomínio. E eu trago eles aqui de vez em quando para reunir aqui na igreja, porque eu quero que eles conheçam a igreja. Então eu falo assim, olha, quer reunião lá na igreja. Então estavam os diretores aqui, eles não são crentes, e é interessante que na hora que eles estão sempre aqui, tem sempre um ensaio acontecendo, eles ouvem a música, eles são tocados pela música, eles sentem uma paz tremenda. E um deles fez uma missão muito interessante, e eu falo isso com muita alegria, e esse orgulho brasileiro, né? Ele falou assim, olha, ele sentou e falou assim, olha, vocês brasileiros, e devem estar orgulhosos. Ele disse assim, olha, eu assisto as Olimpíadas há muito tempo, essa foi uma das melhores Olimpíadas que eu já assisti. E ele falou assim, aquela cidade realmente é linda. Eu acrescentei essa, tenho que falar a verdade, eu acrescentei, ele não falou isso não, mas ele queria falar. Eu falo isso porque nós estamos começando uma série de 4 mensagens no mês de setembro, na vida de Paulo, e 4 ensinamentos de Paulo. Um resumo, não tem como você estudar a vida de Paulo, que foi um dos maiores personagens abaixo de Jesus, não só no estabelecimento do cristianismo, mas também na propagação do cristianismo. E Paulo foi tremendo, e quando os pastores se reuniram, nós sentimos que nós queríamos que os pastores... Voltar um pouquinho, nós lemos rápido John Stott, e nós falamos assim, vamos estudar um pouquinho sobre Paulo. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, no texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele usa exatamente a figura das Olimpíadas. As Olimpíadas já acontecem há muito tempo, muito tempo. A história nos diz que as Olimpíadas começaram no 8º século antes de Cristo, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, os Jogos Olímpicos já existiam, começaram na Grécia. E duraram até o 4º século depois de Cristo, depois que a Grécia foi tomada pelo Império Romano, o Império Romano continuou os jogos. E só acabou quando houve a queda do Império Romano. Então, um período de mais ou menos 1.200 anos, sempre houve jogos. E esses jogos, eles aconteciam geralmente, infelizmente, em dedicação a um deus grego, um deus romano. E esses jogos aconteciam. E a cidade de Corinto faz parte da Grécia. A Grécia, na época de Paulo, era dividida em 2 partes. O norte era chamado Macedônia. A cidade de Filipos estava na Macedônia. Tessalônica estava na Macedônia. E a parte de baixo era chamado de Acaia. E a cidade de Corinto era exatamente no sul da Grécia. E em Corinto havia os jogos que eram dedicados ao deus Pseudon, que era o deus do mar. E esses jogos aconteciam de 2 em 2 anos. E numas Olimpíadas, como no dia de hoje, depois do 4º século, durante quase 2.000 anos, mais ou menos 600 anos, não houve Olimpíadas, e começou novamente em 1896 na Grécia. Então, os Jogos Olímpicos modernos recomeçaram em 1896 na Grécia, e só parou durante as guerras mundiais, e tem sido contínuo, sendo que o último aconteceu no Rio. E Paulo, então, ele olha para esses jogos que eram muito parecidos com os nossos, mas naquela época o atletismo era o evento principal. Numas Olimpíadas, você sabe que existem várias modalidades de esporte. Tem gente correndo. Esse ano o golfe voltou pela primeira vez em muito tempo. Eu soube que na próxima Olimpíadas em Tóquio vai ter competição de skate, que nunca teve, vai ter. Então eles vão acrescentando. E numa Olimpíada existem muitas coisas. Nós tivemos a oportunidade de ir a vários jogos, mas quando a gente não ia, a gente estava com a televisão ligada, e a minha esposa e a minha netinha mais novinha, a Gigi, o que eles preferiam é atletismo. Então a gente queria ver jogo, a gente queria ver vôlei e principalmente futebol, elas queriam ver atletismo. O atletismo é muito interessante numa Olimpíadas. Eu aprendi agora, eu estava lá, o atletismo sempre ocorre no estádio olímpico. O estádio olímpico dessas Olimpíadas não era o Maracanã, é um estádio que fica na zona norte do Rio de Janeiro, a gente conhece lá no Rio como Engenhão, e eles fizeram está realmente lindo aquele Engenhão.
E eu queria saber como é que é o atletismo. Então, no sábado, depois do jogo do Brasil, nós ganhamos esse. Na verdade, foi uma bênção, nós ganhamos 4 entradas de uma pessoa americana que ia e deixou de ir, e cada entrada, o valor dela era R$980. Você vê como é que era caro. E a minha nora ganhou 4 entradas, falou assim, vamos 4, então resolvemos, fui eu, foi o Felipe, foi a Priscila e foi a Mimi. E acabou o jogo do Brasil, enquanto estava todo mundo celebrando, nós entramos, ligamos para uma Uber, pegamos um carro rapidinho para poder chegar lá. Eu queria estar lá dentro do estádio, ver como é que é o atletismo. E o atletismo é muito interessante, porque no mesmo momento, dentro do estádio, tem pessoas correndo, tem pessoas lançando, tem pessoas pulando. E é uma sensação tremenda, pessoas de todo mundo torcendo, e você não sabe se você olha para o corredor, se você olha para quem está lançando, se você olha para quem está pulando. E aí, de repente, na hora que eles estão dando medalha para tudo, para cantar o hino da Grécia, o hino dos Estados Unidos, o hino de qualquer país que ganhou, e todo mundo levanta, é uma sensação incrível. E Paulo estava acostumado com esses jogos, de forma diferente, mas muito importante os jogos na época de Paulo. E Paulo, então, ele diz assim, olha gente, eu quero usar a figura do esporte, a figura das Olimpíadas, a figura dos jogos. E eu dei, então, o título da mensagem hoje, o que precisamos fazer para vencer. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27, se você tem a sua Bíblia aberta, eu leio na Nova Versão Internacional, ele diz, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, pensa agora um estádio olímpico, o atletismo, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Só uma pausa para você entender o que Paulo está falando. Nos dias de hoje, nos Jogos Olímpicos, 3 grupos de ganhadores. O primeiro lugar ganha uma medalha de ouro. O segundo lugar, uma medalha de prata. O terceiro lugar, uma medalha de bronze. Na época de Paulo, nos Jogos antigos, só ganhava o vencedor. Não tinha esse negócio de três pessoas ganhando. Só o vencedor ganhava. E na época não era uma medalha nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. Era uma coroa feita de folhas. E geralmente em Corinto era feito de aipo. Era uma coroa de aipo. E você pode entender claramente que a importância não era o valor da coroa, porque o aipo é uma verdura que perece. Mas você tem que entender o que Paulo está falando. Porque na época de Paulo, só o primeiro lugar ganhava. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Verso 26, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Interessante. O apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, foi realmente tremendo. E Paulo, e não só ele, mas vários escritores da Bíblia, comparam a vida cristã como uma maratona, como uma corrida. Paulo usa duas figuras nessa passagem, a figura do boxe e a figura da corrida. Tudo começa com Paulo quando ele tem um encontro com Deus. Se você quiser acompanhar a leitura em Atos 26, você é bem-vindo a fazê-lo, está 24 aí, mas é 26, mas não precisa de abrir, é mais importante que você ouça. Paulo era judeu, nós sabemos que ele era cidadão romano da cidade de Tarso, era um homem criado na religião judaica, ele diz ser fariseu, era da tribo de Benjamim. Paulo foi criado aos pés de um dos maiores mestres do judaísmo da época, chamado Gamaliel. E Paulo, então, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, a igreja começou, ele perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia a igreja, matava crentes. Quando Estevão, o primeiro mártir, foi
apedrejado, foi feito com a permissão de Paulo. E Paulo agora recebe carta dos líderes de Israel para ir a Damasco, onde há um grande grupo de pessoas se convertendo. E ali, no caminho de Damasco, você conhece a história, ele tem uma experiência com Deus chamada conversão. Essa experiência que Paulo teve não é diferente da experiência que a Jaci teve, não é diferente da que a Nelma teve, que o Douglas teve, que eu e você tivemos. E é importante que a gente entenda que Jesus chama dessa experiência nascer de novo. E você viu como é que as pessoas que foram batizadas estavam pregando para a gente hoje. Nascer de novo. Essa é a figura, nascer de novo. Descer no batistério é a ideia de morte, ressurreição. Nasci de novo. Conversão tem que ter transformação. Uma pessoa que se converte precisa de ser uma pessoa transformada. Não é possível uma pessoa ser batizada, vir à igreja, levantar as mãos para Jesus, dizer que é crente e continuar vivendo o mesmo tipo de vida. No grupo de conexão essa semana nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Porque para se converter, a palavra converter significa isso. Quando você converte metro em milhas, por exemplo, você está fazendo quilometragem em milhas, uma conversão. Fahrenheit para Celsius, uma conversão. Real para dólar, uma conversão. Conversão é quando há uma mudança, uma transformação. Então Paulo passou por uma transformação. E a transformação na Bíblia é sempre vista através do arrependimento. Arrepender na Bíblia é a palavra grega metanoia, que significa mudança da maneira de pensar, que traz uma mudança na maneira de agir. Essas 3 pessoas que foram batizadas e todos que foram batizados antes dela, elas estão dizendo o seguinte: eu estou batizando publicamente, estou dizendo que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sou perfeito, mas eu penso de forma diferente. Isso é o que aconteceu com Paulo. Quando Paulo está no finalzinho da sua vida, ele está preso, e ele vai dar o testemunho dele. Testemunho é isso, quando você fala como é que você se converteu. E no capítulo 26, eu estou lendo os versos 12 a 19, ele estava falando com o rei Agripa, ele disse assim: olha, numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então eu vi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Pausa, um parênteses aí. Paulo perseguia a igreja, mas Jesus diz assim: quem persegue a igreja, persegue a mim. Não tem como você separar a igreja de Jesus. Tem gente que fala mal da igreja e não entende que se fala mal da igreja, está falando mal de Jesus. Se você critica a igreja, você está criticando Jesus. Não tem como separar Jesus da igreja. Você não pode amar a Jesus e não amar a igreja. E Paulo dizia assim: eu estou perseguindo a igreja. Jesus falou assim: não, você está perseguindo a mim. O texto continua: por que você está me perseguindo? Espia ao aguilhão, só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, presta atenção no verso 16. Levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir servo e testemunha do que você viu a meu respeito, do que mostrarei. Eu livrarei de seu próprio povo, dos gentios, aos quais o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Paulo conclui no verso 19: assim, rei Agripa, quando eu ouvi e vi, não fui desobediente à visão celestial. Paulo é um novo homem convertido. Ele teve um encontro com Deus e isso marcou toda a sua vida. A sua vida antes e depois desse período, dessa conversão é diferente. Eu faço uma pergunta para você e você talvez possa responder lá dentro. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Você lembra o dia da sua conversão? Eu espero que sim. Talvez não foi tão dramática como Paulo. Paulo, ele teve uma visão. A minha não foi dramática. Eu fui criado numa igreja evangélica, minha mãe era batista, meu pai
no início do casamento era católico, depois ele se tornou cristão, mas com 8 anos de idade, eu estava numa igreja como essa, e por isso que eu acho importante as crianças fazerem parte do culto. Era um culto de domingo pela manhã, o pastor pregava, eu nunca esqueço o nome dele, pastor Altino Vasconcelos, na Igreja Batista de Madureira, 1969, antes de muitos de vocês nascerem. 8 anos de idade, de manhã cedo, ela pregou o evangelho. Eu me lembro que eu levantei a minha mão para Jesus. Depois eu fui batizado. E aquilo mudou a minha vida. Eu espero que você reconheça e saiba, não talvez o dia, talvez não a hora, mas pelo menos o momento em que você teve uma conversão com Jesus. Eu espero que essa conversão tenha mudado a sua vida, que você não seja mais a mesma pessoa. Se você vem na igreja todo domingo, talvez você venha, pergunta a você, por que eu venho na igreja no domingo? Talvez você venha por encargo de consciência, para se livrar da culpa, porque é tradição, para agradar alguém, mas eu espero que você venha, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você vem para adorar o Senhor, e porque você é uma pessoa transformada. E o meu desejo, nesses grupos de conexão na nossa igreja, é que Deus traga uma tremenda mudança em nossa vida. Quantos podem dizer amém? Vamos voltar ao texto então. O que precisamos fazer para vencer? Paulo diz, verso de número 24, vocês não sabem que todos que correm no estádio apenas ganham o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando o seguinte, a vida é uma competição. Todos nós vivemos essa vida e estamos competindo. A vida é uma competição. Você compete no seu trabalho, você compete na escola, você compete em casa. E a vida é composta, então, não só de uma competição, mas tem vencedores e ganhadores. Vencedores, desculpe, perdedores. Todo mundo vence às vezes, perde às vezes, mas o mais importante é a atitude. Paulo, quando ele teve uma conversão com Jesus, ele disse, ei Agripa, eu não fui desobediente, a visão celestial diz assim, eu vou ser vencedor. Eu vou ser vencedor. E ele nos encoraja nessa passagem a sermos vencedores também. E eu espero que, como fruto dessa mensagem, você saia daqui com uma atitude de vencedor. Eu quero que você seja um vencedor. É claro que a gente quer vencer na nossa vida profissional, nós queremos vencer na nossa vida escolar, nós queremos vencer nos nossos relacionamentos. Essa semana eu vou fazer 55 anos de idade e toda vez que chega perto do meu aniversário, principalmente depois dos 50, eu fico pensando no legado. Eu fico pensando o que eu vou deixar. Eu fico pensando no que eu estou fazendo. Eu fico pensando, será que a minha vida está sendo uma vida de significado? Independente se você tem 50, 15, 30, 45, ou você tem 65, pense na sua vida, se você tem vivido uma vida de vencedor. Ele despachou para mim, é tarde demais. Moisés pensava dessa forma quando ele tinha 80 anos. Ele falou, falhei. Fui um perdedor. Deus falou para ele, falou assim, Moisés, você está com 80, mas eu vou te dar mais tempo para você ser um vencedor. Eu espero que você saia daqui com essa atitude de vencedor. E se você colocar em prática as duas coisas que eu vou falar para você, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um vencedor. Eu me considero um vencedor. Eu me considero uma pessoa que vence. Eu me considero uma pessoa que tudo que coloca a mão, Deus vai abençoar. Porque eu sirvo um Deus que é vencedor. E Ele diz que eu não só sou vencedor, assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos deixar essa atitude de perdedor. Vamos ter uma atitude de vencedor. Algum tempo atrás, a minha sobrinha, hoje ela já está adolescente, mas quando ela era menininha, ela chegou em casa uma vez, a filha dela, e ela chegou em casa e ela chegou triste porque a diretora da escola tinha colocado de castigo. E ela ficou de castigo. A Elise, você sabe que a Elise é um pouquinho, não é fácil muito não. Então, ela chegou em casa e falou assim, não, eu não fiz nada. Não é possível que você não fez nada, você ficou de castigo. Por quê? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não é possível que você não fez nada. Aí ela falou assim, conta a verdade, o que você fez? Ela disse assim, olha, tem um rapaz na escola que ele é um loser, ele é um perdedor. Tudo que eu fiz assim para ele. Eu fiz assim para ele. Eu falei, mas o que quer dizer isso? Major loser. Major loser.
E por causa dessa, ela ficou de castigo. Tem gente, a gente olha para eles, porque vive numa atitude de perdedor. Eu olho, irmãos, que a gente sai daqui dizendo, sabe uma coisa, eu não sou. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor. É claro que Paulo está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de coisa natural, mas se aplica também em coisas espirituais. Mas deixa aqui trazer a mensagem para o que é mais importante. Queridos, tudo na vida vai passar. Olha o que Paulo diz no verso de número 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para obter uma coroa, lembra da coroa de Aibo, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dure para sempre. Paulo diz assim, olha, o que a gente ganha nesse mundo vai passar, as medalhas de ouro, prata, bronze vão ficar velhas, a coroa de Aibo vai envelhecer, e a verdade é, irmãos, que tudo vai envelhecer. 3 anos atrás, eu comprei um carro e ontem estava lavando o meu conversível. E estava lavando o carrinho, estava vendo que ele está arranhado aqui, ele está amassadinho ali. Alguém deve ter feito isso, não fui eu. Eu falei assim, esse carro está ficando velhinho. É um carro bom, eu vou ficar com ele por um tempo, mas passa rápido. A sua casa, o seu carro, a sua conta no banco, tudo vai passar. A única coisa que vai durar é o que nós fazemos para Deus. Jesus coloca dessa forma para vocês, Mateus capítulo 6 está aí para vocês. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aí Jesus termina no verso 21 e diz assim, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Pastor, Jesus está falando que a gente não pode ter dinheiro no banco? Jesus está falando que a gente não pode comprar uma casa lá em Capinópolis? É um lugar lá longe. Eu não posso comprar minha casinha lá no sertão? Eu não posso comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que isso não é mais importante. Porque se você comprar uma casa aqui na terra, um carro aqui na terra, ter roupa aqui na terra, ter sapato aqui na terra, mas não tiver lá no céu, isso vai passar. Isso vai passar. Paulo em Filipenses capítulo 4 fala aos filipenses que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. E as pessoas, elas citam 4,19, não vai faltar nada para você, porque o meu Deus suprirá todas as coisas em glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas você tem que olhar o verso 17. A promessa do verso 19 é condicional ao verso 17. Paulo, no verso 17, assim, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, o contexto é que a igreja de Corinto tinha abençoado Paulo de forma financeira, dando a ele uma oferta para que pudesse fazer a obra de Deus. E Paulo diz assim, essa oferta que vocês estão dando para mim pregar o evangelho, essa oferta missionária é acreditada na conta de vocês. E porque vocês têm uma conta lá no céu, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de Cristo Jesus nosso Senhor. Interessante que Paulo está falando de uma conta que não é no Banco da América, não é no Wells Fargo, não é no Chase, não é no Banco do Brasil. Essa conta é no céu. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: quanto você tem nessa conta no céu? Tem gente aqui, meu querido, que está dando cheque sem fundo há muito tempo. Muito tempo. Você tira mais do que põe. Você tira mais do que põe. O que vai acontecer? Um dia você vai ter que prestar conta. Se você dá cheque sem fundo, vai ter um momento que você vai ter que prestar conta. Eu estou falando agora de coisas espirituais. O meu trabalho, o trabalho desses pastores, desses líderes de grupo, é preparar a gente para a vida eterna. Existe vida após a morte. Existe vida eterna. E as escolhas que fazemos aqui determinarão a forma que nós vamos viver nessa vida eterna. Então vamos ver o que nós precisamos
de fazer para vencer. Paulo diz assim, olha, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, para vencer, tanto na vida natural como na espiritual, nós precisamos de um treinamento rigoroso. Os atletas que ganharam medalhas, os times que fizeram, eles fazem um tratamento rigoroso. Quantos aqui, seriamente, quantos foram abençoados com esse quinteto essa manhã? Levante a mão e diz assim, glória a Deus por esse quinteto. Amém. Fomos abençoados. Então, Deus deu a Fernando uma voz celestial. E os 4 mais têm uma voz linda, por isso que eu nunca fui convidado a cantar com eles. Então, eles têm uma voz natural. Mas o que vocês não sabem é que toda terça-feira, faz chuva ou sol, eles estão aqui ensaiando. Eles podem dizer assim, não, nós só temos uma voz bonita. Nós somos músicos, Walter é um músico excelente. Assim, música, eu sei, eu não preciso ensaiar. Toda terça-feira eles estão aqui ensaiando. Aí, eles cantam todo domingo? Não. Tem vezes que não cantam um tempão. Toda terça-feira estão aqui ensaiando. É um exemplo de que se você quer ter sucesso na vida, você precisa de passar um treinamento rigoroso. Deus me deu, e eu não falo isso de maneira nenhuma para me gloriar, é gratidão a Deus. Deus me deu o dom de ensinar. Eu sei que esse é um dom que Deus me deu, não nasci com ele, foi Deus que me deu. Eu ensino, eu gosto de ensinar. Eu tenho prazer de ensinar, eu prego ensinando. Agora, eu não podia dizer assim, pastor, eu vou ensinar, Deus me deu esse dom, então domingo eu vou pegar na hora de me dar. Deus sabe, minha esposa é testemunha. Qualquer mensagem que eu prego há quase 40 anos. Só nessa igreja, vai fazer 33 anos, só nessa igreja. Desde 17 anos de idade eu prego. E eu gasto, em média, 8 horas por semana na preparação da mensagem que prego 40 minutos. Hoje, eu preparei essa mensagem inteira. Hoje eu acordei 6h15 da manhã. Eu desço todo domingo que eu prego. Desço, vou orar, peço a bênção de Deus e depois eu passo toda a mensagem só para mim. Eu pego a mensagem em inglês e depois em português. Por quê? Porque eu quero ter que, para me fazer um trabalho com excelência, eu preciso de ter um treinamento rigoroso. Você quer ser vencedor? Para ser vencedor, você tem que pagar o preço. Paulo diz, tem um tratamento rigoroso. Então vamos lá. O que eu posso fazer para vencer? Pastor, seja prático aí para terminar. Vamos lá. Primeiro, você tem que ter um alvo. Ninguém vai ganhar se não tiver uma meta. Se você mira no nada, diz um professor meu, se acerta todas as vezes. Paulo diz assim, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esboça o ar. Se você quer ter, olha, você tem que ter um alvo. Você tem que pensar o seguinte, onde eu quero chegar daqui a 10 anos? Estou olhando dos meus 55 anos, onde eu sentei com a gente teve uma conversa assim, aonde nós queremos estar daqui a 5 anos? Onde nós queremos estar daqui a 10 anos? 55 para 65 passa rápido, gente. Então, eu tenho feito várias coisas até agora e, sinceramente, eu estou pensando, o que eu quero fazer daqui aos próximos 10 anos? Quais são os meus alvos? E você precisa de alvo. Você precisa de ser alvo na sua vida profissional, alvo na sua vida sentimental, alvo nos seus relacionamentos. E, mais importante, alvo na vida espiritual. Nós fomos muito impactados com Michael Phelps. Michael Phelps, esse cara é tremendo. Se você olhar o corpo dele já parece de um peixe. O cara nada como ninguém, queridos. Já ganhou 28 medalhas, 23 medalhas de ouro, mais do que o Brasil já ganhou em todo esse tempo. Só ele. O cara anda com medalha, ele vai assim, porque é tão pesada. Agora, o que você não sabe é a história desse homem. Isso não veio à toa, não. Ele nasceu com capacidade que Deus deu a ele. Esse cara é sobrenatural. Mas você lê a história dele desde criança. Ele tinha um alvo de ser campeão. E ele trabalhou para ser campeão. E
por isso ele se tornou campeão. O que muitas pessoas não sabem é que depois das Olimpíadas de Londres, ele teve uma crise emocional tremenda, ele entrou em depressão, quis se matar, quis cometer suicídio. Alguém chegou para ele e deu a ele um livro que é Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele leu, ele aceitou Jesus, e hoje ele é um homem transformado, salvo em Cristo Jesus. Mas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, não só Michael Phelps foi tremendo, mas a história desse rapaz é muito interessante. É a história de Joseph Schooling. Joseph Schooling é de Singapura, e essa foto aí que ele tirou é uma foto que ele tirou há 8 anos atrás. 8 anos atrás, esse garoto tirou uma foto com ele nas Olimpíadas de Beijing, na China, e ele dizia o seguinte: eu quero ser como ele. Ele olhava para ele assim: eu quero ser como ele. E no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas agora, ele ganhou o Michael Phelps. Foi a medalha de prata que o Michael Phelps ganhou, porque Joseph Schooling conseguiu por segundos ganhar ele. E ele diz o seguinte, depois ele deu uma entrevista assim: olha, a razão que eu ganhei essa medalha, foi a primeira medalha de Singapura. Ele diz assim: a razão que eu ganhei essa medalha foi por causa de Michael Phelps. Ele era o meu alvo. Eu olhei para ele e disse assim: eu quero ser como ele. E a história de Katie Ledeck também é maravilhosa. Katie Ledeck, nessa foto que é tirada do seu Instagram, ela tinha o Michael Phelps como o seu ídolo, como seu alvo. Você sabe que ele ganhou 4 medalhas de ouro no Rio e uma de prata. Uma das medalhas que ela ganhou, ela deixou todas as pessoas para trás. Ela quase que ganhou de uma piscina inteira. Ela chegou lá na frente, todos estavam atrás. Ela é recordista mundial nos 480 e 1.500 metros de natação, já ganhou 5 medalhas de ouro, sendo que 4 delas foram nas Olimpíadas. E ela dizia o seguinte: olha, a razão que eu ganhei tudo isso é porque eu me inspirei em Michael Phelps. E esse cara é muito maravilhoso, porque aí está ela pegando o autógrafo dele, e aqui foi no Rio de Janeiro, e foi lá e pegou o autógrafo dela. E eu acho isso maravilhoso, isso mostra a humildade dele. Então, por que eu falo isso para vocês, Dijão? Eu falo de importância de alvos. Então, 2 coisas que eu quero deixar para vocês: uma coisa natural e o mais importante, o espiritual. Quais são as pessoas que te inspiram? Você quer ter um bom casamento? Se inspire em pessoas que têm um bom casamento. Você quer ser uma pessoa espiritual? Se inspire em pessoas que são espirituais. Você quer cantar bem? Se inspire em pessoas que cantam bem. Quer cantar ungida? Se inspire em pessoas que cantam ungida. Porque isso é muito importante, a gente ter pessoas que a gente possa olhar. Paulo diz assim: você pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Procurem pessoas que você possa moldar a sua vida. Mas o mais importante são os alvos espirituais. Onde você quer passar a sua eternidade? Hoje, depois do culto, eu falei uma coisa interessante no culto em inglês, e eu pedi a ele para dar o testemunho domingo que vem. Eu falei o seguinte: olha, tem uma coisa na Bíblia que eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender, vou ser sincero para vocês, que é galardão. É bíblico, mas eu não entendo. Eu entendo porque eu não sei como é que Deus, por exemplo, eu vou ganhar um galardão de ouro e vou ter minha coroa cheia de medalha e de diamante, e o outro não tem tanta medalha, chegou lá no céu de raspão, quase que não. E ele vai estar bem, vou estar bem também. Então não sei como é que o negócio funciona, mas uma coisa eu sei é que a Bíblia fala que haverá galardão. E a Bíblia diz que galardão vai ter alguns de ouro, outro prata, pedras preciosas, madeira, palha e fena, madeira, palha e fena é queimado. Então, eu não sei como é que você quer chegar lá em cima. Eu falava isso essa manhã, e quando acabou o culto, um irmão americano que vem ao culto, Gary, ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu sempre tive dificuldade com galardão, mas até que eu entendi um dia. Ele é aposentado, ele tem um barco aqui na Marina, em Brisbane, e nós estivemos lá até no barco dele, e ele disse assim: olha, um dia eu estava aqui nessa marina, e quem foi já no barquinho dele sabe que o barquinho dele é bem fraquinho, quase não dá para ninguém entrar. Aliás, ele pega o barquinho, não dá nem para sair. Eu já pedi para ele nadar com ele, ele falou: não, é só um escritório para mim, para ficar livre da minha esposa, eu fico aqui. É sério, ele falou isso. Aí ele disse assim: um dia eu estava na marina, no meu barquinho, e eu olhei e vi iates passando. Eu vi outras pessoas com barcos tremendos. E aí eu perguntei para Deus assim: por que eles têm esses barcos todos e o meu é um barquinho peba como esse? Aí Deus falou para ele assim: porque eles se prepararam para a aposentadoria.
Eles guardaram dinheiro para aposentadoria e agora eles têm um barco maior. Mas você também está aqui na marina, mas tem um barquinho pequeno. Aí ele falou assim, naquele dia Deus falou para mim, assim será o galardão. Eu falei, Gary, obrigado, domingo que vem você vai dar esse testemunho. Mas como ele não vai estar aqui, eu estou para vocês já. Que tipo de barco você vai querer ter na marina do céu? Alguns de vocês, meu amigo, é remo mesmo, é binha mesmo. Agora é sério, queridos, sério. Que tipo de barco você vai querer ter no céu? Tudo bem, entrou de raspão, já é bom. Mas que tipo é isso que você quer? Se é isso que você quer, vem o culto domingo, vai ao grupo de conexão de vez em quando e para de pecar, você entra lá. Mas eu quero coisas maiores de Deus. Eu quero coisas maiores de Deus. Eu quero ser diferença. Eu quero um galardão. Eu não quero um galardão. Eu não quero. Ah, pastor, isso é muito orgulhoso. Sei lá. Eu não quero prata. Eu não quero pedra preciosa. Eu quero ouro. E eu vou fazer o meu trabalho. Que tipo de legado espiritual você quer? Você quer entrar no céu de raspão? Você quer ter uma vida espiritual que vai fazer diferença? Quais são seus alvos? Segundo, primeiro você tem que ter um alvo. E segundo, você tem que ter autodisciplina. Paulo diz o seguinte: eu esmurro meu corpo, eu faço dele o meu escravo. Olha o que diz no verso 27. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Michael Phelps, Joseph Schooling, qualquer um dos atletas, você acha que eles saíam no Rio de Janeiro e comiam rodízio? Hambúrguer? Milkshake? Não. Por mais que o seu hambúrguer ou churrasco ele é maravilhoso, eu ouvi você na 810 AM, quando você começou a falar, eu senti arrepio. Até o cara que te entrevistou disse: a voz desse homem é tremenda. Eu fiquei contente, porque eu conheço a sua história. Eu falo isso porque eu quero deixar um exemplo. Eu conheço a história do Eli. Conheço o Eli há muitos anos. A igreja ainda era lá em São Francisco, na Glória Times. E quando eu estava ouvindo ele na rádio, na 810, falando, meu coração se alegrou, vendo sua trajetória, porque ele tem um alvo, ele sabe onde ele quer chegar. E isso é verdade para todos nós. Mas para chegar aonde ele está chegando, aonde eu e você precisamos chegar, tem que ter autodisciplina. O atleta não chega e fala assim: eu vou comer hambúrguer, eu vou comer rodízio. Não, eles têm uma dieta estrita, eles têm uma vida restrita, eles praticam o dia todo, porque eles querem ganhar. Vitória não é de graça. Eu gostei muito do hino que vocês cantaram, graça, graça. Mas a dificuldade com a graça é que a gente pensa que a graça é barata. Graça custou Jesus o seu sangue. E por isso que para nós é de graça, porque custou a ele tudo. E a graça nos coloca no início da corrida, mas daí para frente, Paulo diz, você tem que trabalhar a sua própria salvação. A sua vida cristã não é automática. A vitória vem com autodisciplina. Paulo diz: eu faço do meu corpo um escravo. Meu corpo diz: não quero orar. Essa semana, 5 dias de oração. Teve uma irmã que veio todas as noites. Ela disse assim: pastor, me desculpe que eu não troquei roupa para vir para a igreja. Eu vim assim mesmo. Mas eu acordei 5 da manhã, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro e estou aqui na igreja. 5 dias orando. Isso leva à sujeição do corpo. Oração exige disciplina. Leitura da Bíblia exige disciplina. Se o seu corpo não quer orar, não quer buscar o Senhor, você tem que dizer: vai orar, vai buscar o Senhor. Amanhã o seu corpo quer falar assim: não vou, essa semana não vou a grupo de conexão. Você assim, vai sim, levanta, pega a sua Bíblia e vai. Você tem que dar ordem ao seu corpo. Você tem que dar ordem, você tem que andar no Espírito. E Paulo diz assim: olha, eu vou terminar porque o tempo já passando. Ele diz assim: já até passou. Ele disse: olha, para que eu não tenha pregado aos outros e eu mesmo não venha a ser reprovado. E para mim isso é chave. Paulo falou assim: olha, pode me imitar, porque eu imito a ele. Eu vivo o que eu prego. Para mim isso é importantíssimo. Eu seria um dos maiores hipócritas
subisse nesse púlpito e falasse para vocês qualquer coisa, não estivesse disposto a fazer. E eu respeito qualquer pregador, ele pode ser o mais fraquinho possível, mas você viu que prega. Eu estou cansado de pessoas que apontam o dedo e dizem para as pessoas fazerem, mas eu não estou disposto a fazer. Eu disse assim, não. Eu tenho que ter autodisciplina, porque eu quero pregar e ser aprovado. Porque senão eu vou falar, os outros vão entrar e eu fico para fora. Requer disciplina. Então, para a gente ser vencedor, concluindo tudo, o que eu falei hoje? Eu falei que a vida cristã começa com uma conversão, uma experiência com Deus de conversão. Uma vez que você começa a sua vida espiritual, você está numa competição e você pode ser ganhador ou perdedor. Assim como na vida nós podemos ser ganhador ou perdedor, nós podemos ser ganhador ou perdedor na vida cristã também. Para ser ganhador, você tem que ter um alvo e você tem que ter autodisciplina. E eu termino com as palavras de Paulo no verso de número 24. Paulo termina dizendo a seguinte palavra, ele diz assim: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Esse é o meu desejo para todos nós. Feche seus olhos e a sua cabeça, por favor. Hoje nós vamos participar em alguns minutos da ceia do Senhor. E algumas pessoas precisam de entender que a ceia do Senhor é crente, pessoas que se converteram. É possível que alguém esteja aqui nesta manhã que precisa dessa experiência de conversão. Eu queria pedir encarecidamente que houvesse uma reverência total, que ninguém andasse. Nossos diáconos estão se preparando, eles são os únicos que estão vindo aqui à frente. Mas eu vou fazer um apelo. Pessoas aqui nesta manhã que precisam de dar a sua vida para Jesus e dizer para ele: Senhor, eu quero nessa manhã aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador e ter a minha experiência de conversão. Eu quero mudar a partir de hoje. E se você está aqui e diz: Pastor Fernando, eu sou essa pessoa, eu tenho vindo à igreja vários domingos, mas hoje eu reconheço que preciso de começar a minha jornada com Deus. Eu quero transformação da minha vida. Eu quero que você levante sua mão direita bem alta. Eu quero só orar por você. Se houver alguém aqui nesta manhã que precisa de fazer uma decisão para Jesus Cristo, levante sua mão bem alto nesse momento e eu quero orar por você. Alguém aqui nesta manhã. Eu quero que ninguém fique sem participar da ceia, mas é pré-requisito de participar da ceia dar a sua vida para Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração também enquanto essas pessoas estão pensando nesse ato importante de entrega para Deus. Que tipo de vida você quer na sua vida cristã? Você quer ser um ganhador ou um perdedor? A resposta é óbvia, nós queremos ser ganhadores. Mas para ser ganhador nós temos que ter alvo. E nós precisamos de ter uma vida de disciplina que condiz com o alvo que nós queremos para a nossa vida. Isso é verdade da vida natural e também da vida espiritual. Pai, se houver alguém aqui nesta manhã, na igreja ou assistindo através da internet, que ainda não teve uma experiência de conversão, ou talvez tenha tido um momento de conversão, mas não estão vivendo uma vida de convertidos, transformados. Eu oro que haja convicção do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Eu também oro nesse momento em favor de todos nós que possamos sair daqui com o desejo de sermos vencedores, que possamos traçar alvos espirituais e vivermos uma vida de autodisciplina que condiz com o alvo que nós queremos ter. Queremos chegar no céu e queremos ter um grande galardão. Muito obrigado por isso. Abençoa-nos ao participarmos da ceia, consagramos esses elementos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.